Glória a Deus, glória a Jesus. Pastor, a ovelha representa um irmão que está perdido. Também. Ellen White, no livro Parábola de Jesus, 14/4/2025. representa todo o planeta Terra e as outras ovelhas representam Deus é bom. os mundos não caídos. Em Ou todo seja, tempo. estava todo mundo aqui perdido. E em todo até que o tempo Deus é bom. pastor saiu dos pastos verdejantes. Veio para esse Aleluia. deserto. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Uma mulher tinha quantas moedas? Só para tu entender, naquela época, a mulher ela casava com 12 a 13 anos, a partir da primeira menstruação. Maria, mãe de Jesus, quando ela engravidou, tinha mais ou menos Glória a essa idade. Deus. José já era um coroa e tal. E na hora, olha para mim. Quer dizer que a mulher perdeu o valor dentro de casa e foi atrás? Tu acredita? Glória, glória seja dada a Deus. Como assim, pastor? Eu estou falando de real. Eu estou falando de respeito. Eu estou falando de carinho. Tem marido que já perdeu Deus é carinho bom. pela mulher, parece um cavalo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem filho que não respeita mais os pais. Tem marido, tem esposa que não ama mais o marido. Tem homem que perde o domínio dentro de casa. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Maravilha, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Entendeu? Maior máscara do mundo dentro Deus de é casa. bom. Grita, fala palavrão. Ei, se você está aqui nessa noite, aguenta aí, meu irmão. Deus trouxe você para cá para dizer O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. precisa da palavra de Deus para iluminar a tua vida e para tu encontrar os valores que tu perdeu. Declare: eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Que seja a nossa confissão de fé hoje. Eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Dia abençoado para vocês, em nome de Jesus. Eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Glória, Pai. Deus é bom. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu recebo minha cura em nome de Jesus. Creio em milagres. Já baixou o aplicativo da Nova? Aleluia. Baixe agora e acompanhe nossa programação de qualquer lugar. Procure na App Store do seu celular. Eu recebo a minha cura em nome de Baixe nossa Jesus. programação disponível para sistema Android. Deus é bom. Lojão dos Bones. Trabalhamos com moda bebê e infantil. Vestimos do recém-nascido até 10 anos. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Rua São Sebastião 319, Loja 12, bairro Nossa Senhora das Dores. Bendito é teu nome, Jesus. Arroba Lojão dos Bones. WhatsApp 81-3721-1375. Glória a Deus. Lojão dos Bones. Participação do ouvinte. Fale ao vivo com Eu recebo a minha cura em nome de Jesus. 998195656. Glória a Deus. Sempre ligado em tudo que está rolando na Nova FM, através das nossas redes sociais. Nova FM Caruaru no Facebook, Deus é bom. e Instagram, ou escute pelo site novafmcaruaru.com.br. Santo teu nome, Nova Jesus. FM, tá na nova, tá na bênção. Aleluia. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Bom dia, bom dia. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Declaro: eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Coloque aí, interaja conosco nessa manhã de segunda-feira.
Hoje, dia 14/4/2025, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Que você possa ter fé e confiança que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero trazer para vocês essas pequenas confissões logo de manhã, para que você possa declarar aquilo que você tem, aquilo que você pode e aquilo que você é em Cristo Jesus. Declare junto comigo, diga: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho orientação de Deus. Eu tenho orientação de Deus. Eu tenho o consolo de Deus. Eu tenho o consolo de Deus. Pela sua palavra. Pela sua palavra. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Que ilumina o caminho que devo andar. Que ilumina o caminho que devo andar. Eu tenho vitória em Cristo Eu Jesus. tenho vitória em Cristo Jesus. Eu tenho unção. Eu tenho unção. Para prosperar. Para prosperar. Ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido. Com ou sem dinheiro. Ou sem dinheiro. Eu tenho o meu nome. Eu tenho o meu nome. Escrito. No livro da vida. No livro da vida. Aleluia. Que você possa testemunhar dessas verdades. E que algo que nós estamos falando aqui possa te impactar, confrontar com aquilo que você está vivendo. Neste momento nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus misericórdia, sabedoria, que possamos ser instrumentos dele aqui na terra, para que o seu nome seja glorificado. Em o nome do Senhor Jesus, nós iremos falar algo da parte de Deus, para mudar a tua vida e a tua história para a glória dele. Vamos orar nesse momento, entrar no plano da graça, pelo sangue de Jesus, que por nós não temos nada, a não ser pelo sangue de Jesus. Só podemos fazer alguma coisa pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos lava, que nos regenera, que nos transforma para a glória de Deus Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda força do mal, toda astúcia do inimigo, eu paraliso em nome de Jesus. Declaro: Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Faz a tua vontade, usa teu filho para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós possamos declarar nesta manhã de segunda-feira: eu recebo a minha cura em nome de Jesus, ou pelo sangue de Jesus. Você que está me ouvindo por essa rede social, pelas ondas sonoras da 104.1, pelo link da rádio, você possa compreender que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai se estabelecer na vida daquela pessoa que crê. E algo que eu quero falar para vocês, que está escrito em Isaías, Isaías 61, do verso 1 ao 3, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião, e a gente pode colocar aqui sobre essa cidade de Caruaru, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós temos essa convicção em Deus, através da sua palavra, que nós somos ungidos com este propósito. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me dá do teu Espírito, Senhor, me dá a tua unção. Mas para que você quer a unção de Deus? Para que você quer o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele vem trazer uma forma de força, autoridade, poder, destreza, sabedoria.
E essa unção que despedaça jugo, quebra cadeias, abre porta, traz a cura, traz a renovação, restauração e até ressurreição através do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo que eu preciso que você possa entender, que antes que venha a cura, antes que venha a salvação, antes que venha a libertação, tem que ter ensino da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Mateus capítulo 3, 9. Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Como nós já temos falado aqui na rádio, sabemos que uma forma de enfermidade e doenças são duas coisas distintas. As doenças são físicas, enfermidades são espirituais. E vemos que muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas também estão enfermas, e elas não têm um diagnóstico, uma solução, uma forma de cura, porque medicamentos, muitas vezes, em vez de libertar, traz uma prisão para você. O médico, quando chega, diz: você vai ter que tomar essa medicação até o resto da sua vida. E nós vemos que há uma unção liberada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde Isaías, desde da velha aliança, Isaías é o Apocalipse do Velho Testamento, ele vem nos trazendo uma forma de luz para aquilo que viria sobre todo aquele que crê em Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer cura, ele vai trazer restauração. Veja que primeiro apregoar o ano aceitável do Senhor, para que todos aqueles que choram sejam consolados, aqueles que estejam com a coroa de cisão, recebam óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado, eles serão chamados cavalos de justiça. Veja que o Senhor, a vontade dele, o desejo dele, é que todos sejam curados, é que todos sejam libertos, é que todos sejam salvos, é que todos sejam sarados para a glória dele. Nisto é através do Espírito Santo de Deus que vai trazer algo novo sobre minha vida e sobre tua vida. Nós nunca viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós primeiro não entendermos aquilo que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor nos diz que quando Cristo ensinava, o povo era desperto, o povo acordava, o povo tinha entendimento. E naquele momento, a fé chegava, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nisto, amados, as pessoas eram curadas. Veja, todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, as pessoas eram curadas. Jesus recebeu esse Espírito que veio para trazer a ele uma forma de unção para quebrar todo o jugo e desfazer tudo aquilo que o inimigo tinha plantado na vida do povo. E vemos também, a palavra de Deus, ela é cheia de conhecimento, sabedoria. Jeremias capítulo 17, verso 14, diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois és tu aquele a quem eu louvo. Aqui é uma forma de adoração, uma forma de confissão de fé, uma forma de declarar aquilo que ele é curado, aquilo que ele é salvo. Veja que no momento que o Senhor é adorado, é louvado, é engrandecido, quando nós não colocamos nossos olhos, nem as nossas petições em algo diferente, mas sim naquele que é o autor e consumador da nossa vida, nós vamos ter a cura necessária, vamos ter a nossa libertação. Jeremias fala: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. No momento que nós confiamos e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós somos curados. Através do sacrifício dele, somos sarados. Somos livres da segunda morte. Esse poder da segunda morte é o inferno. O inferno que veio para trazer uma forma de sabor. O homem, ele foi ordenado a morrer somente uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. E muitas pessoas estão passando por essa terra oprimidos, sobrecarregados, cansados, aflitos, doentes, enfermos. Não tem uma vida abundante.
a vida abundante, a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Ele é aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E eu quero trazer mais uma verdade para você. A Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo 107, verso 20, que o nosso Deus, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Amados, veja que essa morte é a morte espiritual. Veja que a cura, ela vem para ser estabelecida sobre nossas vidas, em nome de Jesus. A cura vem através da palavra, e sabemos que a palavra de Deus é o próprio Cristo, que era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que se fez carne, a palavra de Deus, para que quando nós possamos usar ela, falar ela, com o nosso coração cheio, aquilo que seja morte, seja transformado em vida, aquilo que seja como doença, seja transformado em cura, aquilo que seja como malignidade, se transforma em bênção. Você tem essa unção através do Espírito Santo de Deus. E nisto, amados, nesta manhã, o Senhor está enviando essa palavra para te livrar, para te curar, para te libertar, para te transformar. Se você crer nessa palavra, essa palavra ela vai trazer para você luz em meio às trevas. Eu creio nessa palavra. Creio nessa palavra porque ela é lâmpada. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Essa palavra ela dá sabedoria aos simples. Essa palavra não passará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E nisto, amados, o Salmo 30, eu estou falando versículos para que você possa compreender que eu não estou falando daquilo que eu somente creio. Não, creio naquilo que está escrito. Não aquilo que eu imagino, mas aquilo que é a verdade que liberta. Não como um sofisma, um pensamento humano, mas é um pensamento de Deus. Salmo 30, verso 2 diz, o Senhor, meu Deus, a ti clamarei por socorro, e tu me curaste. Veja que o homem ele tem que se voltar para Deus. Ele tem que crer em Deus. Ele tem que se aproximar em Deus, crendo que Ele existe. E nisto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele veio à terra não fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. E nisto, amados, quando compreendemos o que Cristo fez aqui na terra, vamos compreender a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela prevalece sobre minha vida. Veja que o salmista está dizendo, a ti clamarei por socorro, e tu me curaste. A quem você tem pedido para que você possa ser curado? A quem você tem pedido para que você possa ser liberto de algum vício? A quem você tem pedido para que os seus problemas que estejam te atormentando, tirando tua paz, você possa ser livre? A Bíblia sempre nos leva ao autor e consumador da nossa vida. A Bíblia sempre nos direciona a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, tudo que você precisa nessa manhã, você vai pedir a Deus em o nome de Jesus. E aquilo que você pede com fé, crendo que você já recebeu, isso será imputado dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu comércio, tuas finanças, seja aquilo que você esteja fazendo. Amados, eu tenho que crer na palavra e na sua vontade. Eu nunca posso colocar uma dúvida, um se, talvez seja essa a vontade. Não, a vontade de Deus. Jeremias, capítulo 33, no verso 6, a palavra do Senhor vai nos declarar, todavia, trarei restauração e cura para ele. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Já imaginou isso? Que as pessoas tanto que procuram tantas coisas para ver se tem solução na vida, mas não buscam em Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele vai restaurar, que Ele vai curar, que Ele vai fazer com que o povo seja próspero e que o povo tenha segurança. Não adianta você ser tão vigilante. A Bíblia diz isso. O que é que adianta o sentinela vigiar se o Senhor não toma conta, se o Senhor não é o nosso guardião? Coloque Deus como em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer.
Quando buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, não somente pelas necessidades, precisamos ser verdadeiros, porque Deus está à procura de pessoas verdadeiras. Ele está à procura de pessoas que possam ser sinceras diante dele. Deus não rejeita jamais um homem, uma mulher, uma criança, um ancião, se ele se aproxima de Deus crendo dele, coração quebrantado, compungido, Deus não desprezará. Mas muitas pessoas estão se aproximando de Deus somente para poder ter a bênção e não querem o Deus da bênção. O Senhor, ele emana poder, honra, glória, virtude, unção, sabedoria, salvação. Tudo vem de Deus. Tudo vem da parte de Deus. E nisto, amados, precisamos crer na sua palavra. Precisamos nos aproximar de Deus, crendo que ele existe. E ele vai se tornar galardoador, presenteador daqueles que o buscam em espírito e verdade. Creia também que essa palavra, ela tem que ser praticada, não somente colocada em nosso coração, mas ela precisa ser confessada. Toda forma de orar precisa de ação. Por isso que ela junta se diz oração. Eu tenho que orar e eu tenho que agir. Eu tenho que me comportar, agir da forma daquilo que eu creio. Muitas pessoas têm fé, mas a fé que nem move a sua boca. E essa fé que não move a tua boca para ter uma confissão, não move os seus pés, para que você se aproxime, que você ande em caminhos aplanados, pastos verdejantes e águas tranquilas. Se a fé que você tem não te move, como vai mover o coração de Deus? Se a fé que você tem não consegue mover nem você para poder abrir a boca e declarar: eu sou curado, eu recebo a cura em nome de Jesus, como as coisas vão acontecer? Nós precisamos ser praticantes dessa palavra. E a Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: se alguém de vocês está doente, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Veja o que a palavra do Senhor diz. Está alguém doente? Procure alguma autoridade eclesiástica. Procure algumas pessoas que estejam na igreja, que tenha a forma da unção e da ousadia e da fé genuína. E veja que essa pessoa vai fazer uma oração, e uma oração de fé. Nunca receba uma oração de dúvidas. Nunca receba uma palavra também de afronta, de ofensa ou de maldição. Seja sempre ativo para ouvir aquilo que é bom, porque a fé vem pelo ouvir. E muita fé também, que não é da parte de Deus. Pessoas que vivem muitas vezes ouvindo somente diagnósticos, coisas ruins, palavras que vêm para afrontar, e a pessoa absorve aquela palavra e naquele momento a pessoa começa a morrer por dentro. Você sabia que uma palavra pode trazer você para uma depressão terrível? Temos um exemplo de Léo Mendonça, uma cantora bastante conhecida no meio gospel, e ela disse que estava no meio de pessoas e naquele momento alguém disse uma palavra e aquela mulher entrou em reclusão e dali por diante ela passou 1 ano por causa de uma palavra. 1 ano dentro de casa, sem querer tomar banho, sem querer sair, sem querer se alimentar, sem querer usufruir daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Veja, uma palavra, uma palavra que veio com uma fé destrutiva na vida dela. E hoje, nessa manhã, você está ouvindo uma palavra de fé que está trazendo para você vida, trazendo para você cura, restauração e libertação. Se você crê nesta palavra, você tem que fazer algo por você. Você tem que declarar, tem que confessar, tem que trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. A nossa fé, ela cria coisas. A fé criativa, a fé construtiva e não a fé destrutiva. A palavra de Deus, nós precisamos somente estar no contexto dela. Quebrantado o coração, o Senhor cura. Uma pessoa altiva, soberba, arrogante, prepotente, orgulhosa, essa pessoa não recebe cura, não recebe libertação.
E a Bíblia diz, está escrito, no Salmo 147, verso 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Uma pessoa que se aproxime de Deus, crendo que Ele existe, já está sendo quebrantado. Uma pessoa que crê que a sua cura chegará, ele já está quebrantado. Uma pessoa que espera no Senhor, está contrito. E isto a palavra do Senhor diz. É Ele que cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O Senhor quer colocar um bálsamo hoje sobre tua vida. Quando as pessoas estão feridas na mente, que transpassa para o corpo, quando as pessoas estão enfermos, dependentes de tantas medicações, esquece daquilo que é o sacrifício de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e aquele castigo nos trouxe paz. É estar em Cristo, quebrantado, declarando, confessando as verdades que nos libertam. Amados, nesta manhã, segunda-feira, nesse dia que o Senhor fez, nós vemos que no Salmo 103, verso 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Veja que cada versículo que eu estou lendo para você é algo dizendo, é algo declarando que a vontade de Deus é te ver liberto, liberta, curada, curado, sarado, porque no momento que você recebe isto, você estará livre de toda opressão maligna. E lembre-se disso, que Jesus Cristo, Ele veio desfazer as obras de Satanás. O Senhor Jesus, Ele veio quebrar aqueles grilhões, Ele veio desfazer toda forma de obra contrária contra a tua vida, contra a minha vida. Se nós permanecermos na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, firmar os nossos pés nessa rocha, nessa pedra angular chamada Jesus, nós teremos uma mudança de vida, transformação de vida. A cura não acontece exteriormente em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ela acontece de dentro para fora. Nisto, somos curados por dentro, a nossa alma, o nosso espírito vivificado. Quando estamos em Deus, através da sua palavra, a Bíblia diz, se vocês estiverem na minha palavra e a minha palavra estiveres em vós, tudo o que pedires vos será feito. É isso que eu creio, é isso que eu estou pregando, que Jesus cura. Jesus é aquele que recebe toda a honra e toda a glória e todo o louvor, que Deus é exaltado, através de quando alguém pede ao Pai em nome do Senhor, o nome de Deus é exaltado. Você não está andando de uma forma que vai trazer afronta, de maneira alguma. Peça a Deus, peça grande. Não existe tamanho de enfermidade, não existe tamanho de problema, porque o nosso Deus é maior de todas as coisas. O nome de Jesus está acima de todo principado, toda potestade e de toda hoste dos infernos. Nós estamos firmados nesse nome. A Bíblia nos ensina e nos induz em Mateus capítulo 9, verso 35, mais uma vez, que Jesus, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Veja, doenças e enfermidades, aquilo que era espiritual e aquilo que era material, aquilo que era no corpo, congênito, aquilo que você possa ter dito, eu herdei isso por causa da hereditariedade do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sara. E quando confiamos, confessamos, declaramos que nós somos curados, eu recebi a cura em nome de Jesus, eu recebo a minha cura em nome do Senhor Jesus. Você vai começar a ter algo como um remédio na sua vida. Isso mesmo, um remédio que vem da parte de Deus. Uma unção diferente, uma unção nova, vinho novo, alegria dos céus. Uma paz que excede todo entendimento, onde todo mundo está preocupado e você está em paz, você está contrito, você está com o coração quebrantado. Você sabe que nada foge do controle de Deus. O Senhor, Ele traz essa palavra para nós nessa manhã. Que você possa receber isso da parte de Deus
nesta manhã. E outra coisa eu quero finalizar. Em Êxodo capítulo 23, verso 25 diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença no meio de vocês. Tudo através da adoração, tudo através da fé. Quando nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Que você possa adorar a Deus a tempo e a fora de tempo, declarando que Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Você que está interagindo conosco nessa manhã, você possa ter a plena convicção que a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Quem interagiu conosco hoje, nessa manhã, você possa crer em milagres, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que interagiram hoje foi Vanessa, Nilda, Gabriele, Maria de Lourdes, Erilson, Joel, Valéria e Zé, Márcio e Bia, Lourdes, Gilda, Rosilene, Andréia, Glauciene, Fatinha, Luciana, Deisiane, Janaína Rafaela, Andréa, Luci, Zéza, Célia, Lenilda, Janaína Santos, Cineide, André Felipe, Joelma, Edilza, Sandra, Leiliane, Arivonaldo, Maria de Fátima, Maria José, Karen Vaz, Nilton, Maria Fabiana, Nalva, Bilzinha, Jânio, Sueli, Uga, Josa Torres, Dora, Nívia, Edileuza, Claudilene, Irmã Célia e Irmã Cleonice. Aleluia. Que o Senhor possa ser engrandecido. A todos que estão nos ouvindo pela 104.1 ou pelo Facebook Ministério Palavra da Fé ou pelo link, que vocês possam ter uma manhã de segunda-feira de paz, de prosperidade, de bênção. Creia e declare: eu sou curado pelo poder que é no nome de Jesus. Eu recebo a minha cura pelo poder que é no nome de Jesus. Amanhã, querendo Deus, se Deus permitir, estaremos aqui juntos adorando ao Senhor nosso Deus. E logo mais, na terça-feira à noite, nós teremos o nosso culto de oração. Fique na presença do Pai. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em o nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou o milagre. E você? Deus abençoe. Paz.